Então estamos trabalhando aqui, agora, nas doutrinas fundamentais da pneumatologia, que é a doutrina fundamental a respeito do Espírito Santo. Temos trabalhado aqui alguns assuntos abordados já, falamos da personalidade do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo no ministério de Jesus, a obra do Espírito Santo nos crentes, e estamos aqui, faz algum tempinho já, falando a respeito dos dons do Espírito Santo. E me parece que, juntamente com o que o pastor Fernando falou sobre discernimento, parece que esse assunto dos dons do Espírito é ainda mais grave do que relacionado à série The Chosen. Por quê? Porque o problema é que, quando nós temos um entendimento equivocado sobre um determinado assunto, ou seja, quando esse entendimento ele não vem da Bíblia, por mais sincero que seja, por mais ingênuo ou verdadeiro que você diga ser, quando ele não vem da Bíblia, ele começa a ter confusão. Começa a ter confusão porque nós acabamos nos apegando em experiências pessoais, opiniões pessoais. E isso não quer dizer que nós não devamos, como crentes, ter opinião. Não é isso. Ninguém faz aqui a ideia de que você siga cegamente alguma coisa. Não. Mas a ideia é que o crente ele tem como base da sua fé, daquilo que ele acredita, e da sua prática, a maneira como ele vive, a Bíblia. Então, quando nós chegamos num assunto como esse, dos dons do Espírito Santo, ele é importante que seja bíblico, sabe por quê? Porque a maioria dos excessos, equívocos, enganos, vem de uma compreensão não bíblica. Por quê? Porque você pega num assunto como esse, um assunto dos dons do Espírito, e você quer ter sua própria opinião. Isso é perigoso. Por quê? Porque nós temos a Bíblia como regra, né? Então, se você lembrar aqui, nós estamos falando a respeito dos dons listados na carta de Paulo aos Coríntios. Falamos que existem principalmente 3 listas. Na verdade, são 5 listas, mas 3 são mais completas. Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios. Depois nós teríamos ainda uma lista complementar na própria 1 aos Coríntios 12, mais para frente, e também teríamos na 1 de Pedro. Por que nós não abordaremos essas outras 2? Porque essas três listas, Romanos já falamos, e em Coríntios que estamos, elas falam a respeito desses dons que aparecem nessas listas isoladas. Certo? Então abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde faremos a leitura dos versos 8 a 10. Olha lá o que diz o texto bíblico, diz assim: a um, o Espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Interessante que o verso 11 ele falaria o resumo disso, dizendo que tudo isso é dado pelo mesmo Espírito, então não é algo que nós temos do que se orgulhar, e ele faz isso de maneira específica, é ele quem distribui. Falamos aqui de algumas já dessas, e aqui elas não estão em ordem, pelo menos nas primeiras estão, mas depois não, por uma questão apenas didática. Nós falaremos de todos essa lista, mas nós vamos agrupar 2 em 2 das finais, vocês vão entender por quê. Falamos de palavra de sabedoria, que é o que ele começa, falamos de palavra de conhecimento, depois falamos da fé, da profecia, e aí agora vamos dar sequência. Se nós fôssemos seguir aqui exatamente na sequência, ele teria falado a respeito de cura e de profetizar, ou de cura, milagres e profetizar. Mas aqui eu quero fazer o diferente com vocês, nós vamos abordar todos, mas nós vamos tratar do próximo, do discernimento de espíritos.
Isso é apenas uma questão didática, para que depois os outros dois, que são milagres e curas, que são um pouco mais complexos, e línguas, interpretação de línguas, eu quero trabalhar mais específico com vocês. Então é por esse motivo que nós vamos fazer assim. Mas você percebe que está ali, não estamos fazendo nada diferente do que diz. Então seria aqui no verso 10, dizendo: a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A NVT quase que organiza o pensamento de onde nós vamos trabalhar. Mas se você pegasse a NAA, por exemplo, ela diria assim, tem que voltar um pouquinho, ela diria a ideia do verso 8. Aí, no 10 ela daria, mas ela vai mais por final, ela diria assim no verso 10. A outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos. Percebe que a ideia aqui da NAA, discernimento de espíritos, ela nos deixa um pouco mais confusos a respeito do que Paulo está falando, se nós não tivermos um pequeno ou um bom conhecimento. No entanto, na NVT, ela meio que nos direciona o que quer dizer o discernir espíritos. Olha lá o que ele diz, a parte B aí do verso. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Entendeu? Então, a ideia aqui do discernimento de Espírito é a ideia de uma capacidade dada por Deus de discernir a origem de uma mensagem ou ensino. Então, a ideia é que a partir da Escritura, você tem a capacidade de julgar se esse ensino procede de Deus ou não, né? Então, a ideia aqui seria a capacidade de olhar isso e dizer assim, veneno, isso aqui não está cheirando bem. É verdade que nós precisamos lembrar do conceito do qual a Bíblia foi escrita, e aqui eu creio, até conversei com o pastor Fernando, na nossa próxima versão de doutrinas fundamentais, eu vou separar diferente. Eu vou separar entre dons permanentes, aqueles que duram por toda a época da igreja, que ainda estão em vigor, e dons temporários, aqueles que tiveram um fim específico e que não tem mais hoje. Aqui, se nós pensarmos a respeito do discernir espíritos e voltarmos um pouco, você vai lembrar que na época em que o apóstolo Paulo escreve, a Bíblia também está sendo feita. Então, nem sempre a pessoa teria capacidade de confrontar com a Bíblia um ensino que não era bíblico. Então, parece que esse é mais o enfoque do apóstolo Paulo. Hoje, daria para nós dizermos que está tudo mais submetido às Escrituras do que basicamente desse dom específico. Então, eu diria assim, é possível que isso ainda seja um dom nos nossos dias? É. Mas talvez não seja mais necessário. Em que sentido? Todo crente que tem uma escritura é capaz de confrontar o ensino bíblico com aquilo que está sendo falado. Entendeu? Então aqui a ideia que nós precisamos ter dos nossos dias é: você precisa saber de Bíblia. Crente que não sabe de Bíblia é facilmente levado para um lado ou para o outro. O que o apóstolo Paulo fala, todo vento de doutrina. Por quê? Porque nós estamos sempre na crista da onda. Qual é a moda? A moda é isso. Opa, então estou nessa. Cuidado, né? Então esse é o ponto. Abra aí sua Bíblia em 1 de Timóteo capítulo 4, para ver se o texto bíblico vai nos dar ênfase e respaldo nisso que nós estamos falando. Versos 1 e 2. Olha lá, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Na Bíblia, últimos tempos não é como nós temos a ideia quando eu penso nas minhas férias que estão chegando. Estou faltando os últimos dias. Não, últimos tempos na Bíblia é uma era, é um período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Então aqui nos ajuda a não sermos assim. Qual que são esses últimos dias? É esse período inteiro. Então ele diz que nos últimos tempos, nesse período entre Cristo ter vindo e Cristo voltar,
alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Como nós sabemos disso? Por meio da sã doutrina. A Bíblia é nosso parâmetro para saber se um ensinamento está de acordo com o que é do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos ser versados, precisamos aprender a manusear. É verdade que Deus dará diferentes capacitações? É verdade. Por exemplo, um pastor, ele tem obrigação de dominar a Escritura com certa, conseguir dominar bem. Às vezes não vai acontecer da mesma forma com um crente que não é pastor. Mas isso não quer dizer que nós todos não devamos estar preparados. Então, parte desde a questão de explicar o Evangelho. Eu vou pedir para o meu pastor te ligar. Não, querido. Você tem que estar preparado para explicar a razão da sua fé. Então, o que o apóstolo aqui, Paulo, está falando é dizendo assim, olha, tem muito espírito que diz ser de Deus, mas que é dos demônios. E é importante que você saiba discernir isso. De que forma? Biblicamente. Então, nós não devemos entender aqui de maneira equivocada que quando alguém falar uma besteira para nós, você vai sentir um calafrio. Eu senti que isso não vem de Deus. Não é assim. Não é assim. Por quê? Porque você tem um manual completo. A mesma coisa poderia ser dita quando a gente lê o texto do Evangelho que diz assim, quando os apóstolos ou os discípulos seriam perseguidos e não era para eles se preocuparem com o que eles haveriam de falar, porque o Espírito falaria por eles. Lembram desse texto? Então muitos pastores preguiçosos, eles não preparam o sermão e eles dizem assim, o Espírito vai falar por mim. Falta de interpretação bíblica. Lá era um contexto específico de morte, de condenação. Então você imagina você apavorado na frente do imperador, sabendo que você vai ter a cabeça cortada e você ter que decorar. Mas o que eu vou falar? Não se preocupe, nessa hora o Senhor vai falar por ti. Essa é a ideia do texto lá do Evangelho. Então abram agora suas Bíblias na 1 de João, para passarmos adiante aqui. Capítulo 4, versos de 1 a 6. Tenho a impressão, inclusive, que o pastor Fernando explicou a partir, se não me engano, de um livro de Jonathan Edwards, a ideia de ter certeza se o Espírito vem de Deus, né? Não tenho certeza se conversei no particular, se foi isso mesmo, mas o Jonathan Edwards tem um livro muito bom a respeito disso, do discernimento do Espírito. Não, foi sim, foi uma pregação. Por que isso? Porque, queridos, nós não fazemos assim. Não, isso daí é do diabo e pronto. Nós temos que ter sabedoria. Na época de Jonathan Edwards, você deve saber que existia um grande avivamento. Existiam muitas coisas acontecendo que não se sabia ao certo como era. E é verdade que no embalo sempre tem pessoas totalmente sinceras, mas completamente equivocadas. Então essa é a tarefa. É a tarefa que começa no pastor, sendo um pastor que chama as ovelhas para perto, mas afugenta os lobos com o cajado. E também é a tarefa dos crentes, para eles não ficarem comendo churrasco estragado e depois reclamar que estão com dor de barriga. Então olha o que diz o texto. Ele diz no verso 1. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então aqui já ficaria claro que o julgamento é necessário. Então aquele sentimento cristão de que assim, não vamos julgar ninguém, não, querido. O que você não pode fazer é um julgamento hipócrita. Julgar ele dizendo eu sou melhor que ele. Mas você tem que ter discernimento. Como é que você vai discernir se o Espírito é de Deus ou não? Aí ele continua dizendo, verso 2. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Filhinhos,
vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Tá percebendo? Então o cristão que ele é muito amado pelo mundo, talvez tenha alguma coisa errada. Não é que ele vai sair procurando ser um mártir. Não é isso, não é esse o incentivo. Mas é natural que quando você confronta coisas e você diz que estão erradas, você vai começar a ser deixado de lado, você vai começar a ser taxado de alguns adjetivos radical, fanático. Esse é o ponto. Então, quando tudo está muito nice, muito numa boa, é um sinal de alerta. Aí ele diz no verso 6, nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem um espírito de verdade ou espírito de erro. Percebe? Percebe que esses dois textos, eles deixam claro que existe uma base do ensino da verdade. A base do ensino da verdade é nossa própria opinião, é um sentimento ou é superstição? Qual dos três? Nenhum. É a Bíblia. Porque nós podemos estar enganados, os nossos sentimentos podem estar balançando. Se você comer pizza às 10 da noite, você vai sonhar com alguma coisa, né? E ainda a terceira questão é que você tem que ter cuidado a partir do que a Bíblia ensina. Certo? Até aqui, beleza? Então, olha que interessante. Se você foi, em alguma medida, parecido comigo no seu crescimento evangélico, eu achava que discernimento de espíritos era isso. E passei um bom tempo porque não lia a Bíblia achando que era. Não tem nada a ver discernimento de espíritos com a ideia de entrevistar demônio. Diz o seu nome para mim. Você está com a sua família ou está sozinho? Você é casado ou é solteiro? Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Certo? Não tem a ideia de dar base para espírito demoníaco. O próprio texto diz aqui, né? Nós devemos dar ênfase para a palavra de Deus. Então, a base hoje para nós, especialmente para nós, é o discernimento espiritual por meio da Bíblia. Certo? Beleza até aqui? Vamos deixar isso mais complicado? Dá tempo então. Então vamos lá. O próximo que nós vamos trabalhar aqui, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque talvez esse seja o mais problemático nos nossos dias, que é a variedade de línguas e interpretação. Por que eu digo isso? Porque esse é um dos dons mais queridos no meio evangélico, pentecostal e neopentecostal, porque eles entendem, infelizmente por meio de uma interpretação equivocada, e a gente pode passear nesses textos, eles entendem que o batismo no Espírito Santo está associado com falar em línguas. E esse é um equívoco muito grande. Nós vamos ler aqui, eu vou ler para vocês depois na própria carta de Paulo, que Paulo vai falando assim, são todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos apóstolos? Não. Tem todos dom de profetizar? Não. Tem todos dom de falar em línguas? Não. Aí ele fala assim, mas todos foram batizados no mesmo Espírito. Entendeu? Então não quer dizer que uma pessoa não fala em línguas, que ela não tem o Espírito. Isso não tem base bíblica. E é muito perigoso, porque isso acaba colocando os crentes em categorias. Então, já que eu estou falando em línguas, eu sou de outro nível, porque você não fala, né? E aqui, queridos, eu estou falando de uma definição bíblica do que é línguas, certo? Então vamos lá, fiz assim para talvez nos organizar melhor uma definição, depois nós vamos falar um pouquinho do objetivo, qual era o objetivo desse dom, e se esse dom foi cumprido ou não, e aí nós vamos tirar nossas conclusões. Então, a definição da variedade de línguas é a capacidade dada pelo Espírito de Deus a alguns crentes para falarem sobre a grandeza de Deus em um idioma nunca falado, ou que ele não conhecia, um idioma humano jamais aprendido, um idioma humano jamais aprendido. Isso nós vamos ver aonde?
Atos capítulo 2, versos de 7 a 11. Não vamos entrar nele porque o pastor Fernando já expôs esse texto. Mas qual a ideia lá? Você lembra que as pessoas dizem assim, vieram de todas as partes, porque lá havia a dispersão, a diáspora, que os judeus foram espalhados pela Palestina, e no Pentecostes eles voltavam. Mas no lugar onde eles estavam, eles tinham suas línguas maternas. Eles podiam até falar o grego, que era comum na época, mas eles tinham seus próprios dialetos. Então, quando eles vieram, você percebe que eles falam assim, nós estamos ouvindo eles falarem da grandeza de Deus em nosso próprio idioma. Então, aqui eu não vou entrar, isso aqui o pastor Fernando vai fazer daqui a um tempinho, na explicação desses equívocos. Línguas na Bíblia é sinônimo de idiomas, ok? Essa é a base que nós vamos usar aqui. E é interessante de ver como o apóstolo Paulo usa esse dom. Abra sua Bíblia lá em Isaías 28, por favor, Antigo Testamento. Versos de 11 a 12. Olha o que diz o texto bíblico. Ele diz assim, verso 11. Agora o Senhor terá de falar ao seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Então, o que Isaías estava aqui falando, ele estava profetizando a respeito do castigo que viria sobre Israel, porque não estava obedecendo a Deus. E quando ele fala isso, ele está falando aqui que um povo de uma língua desconhecida, de uma língua estranha para o judeu, viria para fazer juízo. É assim que o apóstolo Paulo usa o texto em 1 Coríntios 12, falando a respeito disso. Como nós sabemos? Depois lá no verso 13, nós podemos abrir junto, no capítulo 13 podemos abrir junto, que ele vai falar a respeito disso. Que as línguas são juízo. Para quem? Para o judeu. Tá? Então, é importante você saber isso, porque o pano de fundo da Bíblia explica a Bíblia. Então, a gente chegar no texto e começar a imaginar coisas sem uma explicação bíblica, não vai funcionar. Nós vamos nos equivocar, certo? Então, você percebe que na época do Antigo Testamento, e nós vamos falar em outros textos aqui, o falar em línguas diferentes, estrangeiras, era um sinal de juízo para a nação. Nós vemos que na época da igreja é acrescentado aqui em Atos 2,7 um propósito extra, mas o juízo continua valendo. O propósito extra aqui é que também seria usado para falar da grandeza de Deus. O que é a grandeza de Deus? O Evangelho. Seria usado pelos apóstolos para falar para a nação, como aconteceu em Atos 2, 7 a 11. Certo? Então, olha só, a definição da variedade de línguas é uma capacidade dada pelo Espírito Santo a alguns crentes para falar sobre a grandeza de Deus em um idioma desconhecido. Certo? E Paulo, quando usa aqui na carta aos Coríntios, ele usa fazendo a citação desse texto de Isaías. Então aqui é seguro afirmarmos que esse dom era identificado especialmente como um sinal de juízo contra quem? Judeus incrédulos. Eu falei no capítulo 13, mas era 14. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios 14. (21 e 22). Deixa eu fazer um breve parênteses aqui rapidinho. Irmãos, nessa época, o dom de línguas, ele era utilizado e ele acontecia na igreja. Então, é importante a gente fazer aqui um paralelo e pensar. Por que o apóstolo Paulo não fala sobre esse dom para as outras igrejas? Você tem outras listas, você tem lista em Romanos, você tem lista lá em Efésios, porque parece que a igreja mais problemática era essa. E muitas vezes eles estavam fazendo confusão a respeito dos dons.
Então Paulo ensina e escreve para corrigi-los, certo? E isso é importante que a gente saiba. Então olha o que Paulo fala a respeito do dom de línguas. Aqui é onde, lembra que eu falei que a carta, a gente procura na própria carta a explicação melhor, e se não tem a gente vai para a Bíblia toda? Na carta aos Coríntios tem. Aquilo que nós lemos no capítulo 12, no verso 10, nós temos também aqui em 1 Coríntios 14, 21 e 22. Olha o que Paulo fala. Paulo está dizendo a respeito, está repreendendo eles, dizendo, olha, vocês têm que ser como bebezinhos em relação ao que é mal, mas sejam maduros no entendimento. E aí ele continua dizendo, aí olha o que ele diz, pois as Escrituras dizem. Quando um apóstolo fala isso, normalmente o que ele está fazendo? Citando um texto bíblico. Pois as Escrituras dizem, falarei a este povo com línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, esse povo não me ouvirá, diz o Senhor. Percebeu? Aí olha o que ele continua dizendo, se nós quiséssemos ler o 22. Portanto, falar em línguas é um sinal para os que não é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. Entendeu? Era um sinal de juízo. E o judeu, vendo isso, ele deveria reconhecer. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 28. Volte lá para o Antigo Testamento de novo. Deuteronômio 28. Então você vai lembrar que o judeu era versado na lei de Moisés. Vocês devem lembrar isso, que era uma coisa que eles se orgulhavam. Eles acabavam dizendo muitas vezes que eles sim faziam parte do povo de Deus, né? Então, olha o verso 46 e depois pula por 49. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Pula lá para o 49. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante, que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Entendeu? Mais claro que isso é impossível. O sinal das línguas tinha um objetivo específico, trazer juízo para incrédulos, mas também falar numa circunstância específica da descida do Pentecostes, do Espírito no Pentecostes, das grandezas de Deus. Qual talvez seja o problema? O problema é que nós acabamos equivocadamente achando que os eventos precisam se repetir constantemente. Não precisam. Você diria que Jesus precisa morrer mais uma vez na cruz? Não, ninguém diria. Então, por que você não pode, à luz do texto bíblico, ver que a descida do Espírito Santo, nesse contexto de falar em línguas, pode ter sido apenas uma vez? Quer que eu lhe diga por quê? Porque quando se fala em falar em línguas, a gente esquece outros sinais. O pastor Fernando deve lembrar porque ele pregou. Lá falava que tinha um barulho de um vento impetuoso e também chamas de fogo, como línguas de fogo em cima deles. Então, se nós queremos e o dom é o mesmo, deveria ter os mesmos sinais. Percebeu? Por quê? Porque o Deus continua sendo o mesmo. Então, queridos, abra agora lá em Jeremias, só para, se não ficou claro, ficar claro para você. Jeremias capítulo 5, versos de 11 a 15. O texto bíblico diz assim, ó: o povo de Israel e o povo de Judá têm me traído. Vocês devem lembrar que nessa época os reinos haviam sido divididos, reino do norte e reino do sul, e aqui é a ideia do que ele está falando, né? Acabou depois de Salomão sendo dividido, e tem uma confusão aqui que é muito legal de estudar, mas não dá para explicar todo o contexto. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, ele não vai nos incomodar. Nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são os tagarelas que não falam em nome dele. Que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Que eles estão dizendo, é assim, olha, Jeremias, você é um tagarela. Isaías, você só fala coisas que não tem nada a ver. Aí ele continua dizendo, portanto, assim me diz o Senhor, o Deus dos exércitos,
porque o meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Ficou claro, né? Aqui, tanto em Isaías quanto em Jeremias, está se falando dos babilônios e dos assírios. É esses povos que conquistaram as nações de Israel e de Judá. Então, é importante a gente ter essa definição. Idiomas que não sabiam ser falados eram falados. Mas o objetivo principal, especificamente do que Paulo fala em 1 Coríntios, conforme nós lemos no capítulo 14, é de um juízo contra judeus incrédulos. Certo? Uma vez que os judeus rejeitaram o filho, ou não rejeitaram? Rejeitaram. Atos 7, 51, 53. Vou deixar você com água na boca para escutar na exposição do pastor. Deus utilizou a igreja, esse período, para falar de um juízo que viria contra os judeus. E aí talvez você pense, veio esse juízo contra os judeus? Será que veio? Veio. Ele foi predito por Jesus lá em Mateus 23 e aconteceu no ano 70, pelas mãos do general romano Tito. Lembra? Jerusalém foi devastada. Os judeus foram escorraçados. Ah, mas então não tem nada a ver com cumprimento escatológico aqui, certo? Estou apenas usando esse paralelo para vocês seguirem a linha de raciocínio bíblica que, uma vez que esse castigo contra Israel aconteceu, a necessidade do dom de anúncio de juízo não se faz mais necessário. Ah, então não pregamos mais que Jesus voltará? Sim, mas esse era específico para a vinda do Messias. Certo? Então, é importante também entender logicamente que o dom de interpretação era o pacotinho dado, era um parzinho. Para ter dom de línguas, tinha que ter dom de interpretação, senão não se falava. Certo? Então, já que o dom de línguas cessou, juntamente com ele, interpretação de línguas. Ah, pastor, mas eu estou fazendo inglês. Esse tipo de dom ainda tem. Estude bastante. Certo, queridos? Acho que paramos por aqui, né? Depois olha onde é que nós vamos entrar aqui. Mais cabeludo ainda. Alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito disso? Pastor, eu tenho falado constantemente em línguas, então estou equivocado? É isso? Você quer perguntar? Está equivocado. Ah, mas quer dizer que eu não sou crente? Não, longe disso. Quer dizer que muitas vezes nós estamos equivocados a respeito do que nós cremos. Ah, e como nós fazemos? Se arrependa e volte. Né? Então, assim, a Bíblia existe justamente para nos ensinar. Agora, qual é o problema aqui? E eu entendo isso. Você imagina uma pessoa crente, porque assim, ó, quem fala em línguas do jeito equivocado perde a salvação se ela quer em Cristo? Perde? Não, porque a salvação é pela graça, né? Então isso não quer dizer que nós digamos para ele, ó, você não é crente. Não, mas o ponto é que esse tipo de equívoco pode o quê? Acabar trazendo muitos irmãozinhos. E até que chega ao ponto de atacar doutrinas fundamentais, como a cristologia, né? Lembram do videozinho ali que eu postei no grupo da igreja, né? De pessoas que falam, os adventistas são nossos irmãos. Você viu o que eles pensam, Jesus é um anjo. Isso daí a gente diz assim, amém? Não, esse é o tipo de coisa que a gente briga. Não é para brigar no sentido literal, né? Sair lá soqueando o cara. Mas esse é o tipo de luta que vale a pena. Por quê? Para abrir os olhos. Não para dizer eu sei mais que você. Esse nunca é o espírito cristão. O espírito cristão é de alguém que foi salvo da lama e ele quer ajudar outros a sair de lá. Estilo peregrino, né? Certo, queridos? Alguma dúvida a respeito das variedades de línguas e interpretação? Você aprendeu algo novo aqui? Você já tinha escutado falar que esse dom tinha relacionado com juízo?
Que bom, todo mundo já sabia, né? Maravilha. Só eu que fiquei surpreso, então. Então vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos e oremos. Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como igreja, podendo aprender da Tua palavra. Ajuda-nos nos dando um coração humilde que se submete à Tua palavra, não aos ensinamentos meramente dos pastores, mas à Tua palavra. E que quando a Tua palavra com fidelidade é ensinada, que nós possamos nos submeter a ela. É verdade que muitas pessoas jaz no maligno porque não têm conhecimento básico, não conhecem nem o Teu Filho Jesus e precisam do Evangelho, mas é verdade também que muitos crentes têm tropeçado no crescimento espiritual por conta de falta de Bíblia. Nos dá prazer pela Bíblia, Pai, nos dá necessidade dela e nos ajuda a ter um crescimento saudável e progressivo do relacionamento contigo e da Tua palavra. Nos ajuda nisso porque nós frequentemente somos atirados de um lado para o outro por cansaço, por diversões, e nem sempre elas são pecaminosas, mas muitas vezes elas nos roubam a dedicação. Então nos ajuda a sermos sábios, como o pastor Fernando orou antes. Nos ajuda a termos discernimento daquilo que Te glorifica, de uma maneira que nós vivamos para Ti. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.